Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te reencontrar aqui, meu amado e minha irmã, em Cristo Jesus. O Deus de Abraão se encontra presente aonde exista uma, duas ou três pessoas reunidas. E este culto transmitido ao vivo, diretamente dos Estados Unidos para você, espalhado pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Eu te abraço com todo o amor que Deus nos ensina a amar o próximo. Neste momento, nós iremos nos reunir e juntos vamos trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que venha diretamente aos nossos corações. Pois Deus sempre tem uma palavra para nos levantar, nos colocar aonde Ele quer, como uma figueira que gere bons frutos. Eu peço a você agora, que está sendo alcançado, abra teu coração para receber a palavra de Deus, receber um recado de Deus e o qual se revela na Bíblia Sagrada. Eu convido você a convidar outros amigos para que possamos juntos participar de um culto. Você pode compartilhar esse culto através do advento da internet e levar a mensagem da cruz às nações. Vamos orar neste momento, igreja. Senhor, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Cristo ressuscitado que está sentado ao Teu lado, meu Pai, nós convidamos o Senhor Jesus a estar entre nós, a estar entre as famílias, entre as nações, entre um povo que clama pelo Deus de Israel, por misericórdia e justiça. Senhor, venha ao nosso encontro, meu Pai, nos visita, Senhor. Toma o nosso lugar, Senhor. Tome o lugar de cada um de nós e faça em nossas vidas como deseja o Teu coração, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Alcance os cansados, os perdidos, os aflitos, os doentes, os sãos, os tristes e os alegres, os caídos, os levantados, os pobres, os ricos. Alcance todos, meu Pai, para que haja salvação. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a figueira estéril. Esta figueira é um problema na igreja, na terra ainda. Mesmo enquanto eu trago essa palavra, se encontram figueiras estéreis na terra. Eu gostaria que o irmão e a irmã que nos acompanha ao vivo ou após essa mensagem gravado no YouTube ou no Facebook, vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 e versículo 9. Assim diz o Senhor à igreja na terra hoje. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A figueira estéril. 3 anos aquela figueira estava no mesmo lugar. 3 anos aquela figueira estava em um lugar fértil, um lugar muito bem plantado, muito bem adubado, bem molhado, bem regado, mas a figueira não dava frutos.
Amado, essa figueira é a Israel de Deus. Esta figueira é a igreja de Deus na terra, que Deus trouxe para esse local chamado planeta Terra. Deus plantou a figueira Adão, a figueira Eva, Deus plantou a figueira eu, a figueira você que está aí. E nós estamos dando frutos ou não estamos dando frutos? Nós temos que ficar atento para essa parábola, irmão, porque Deus está alertando a igreja na terra. E hoje é a nossa ceia. Hoje é a nossa ceia com o Senhor. E você que preparou os 2 elementos, você vai participar desta ceia no final deste culto abençoado. Meu irmão e minha irmã, esta palavra representa uma parábola que o Senhor, ele foi ao local e a figueira não dava frutos. Mas aquele homem que estava ali falou ao Senhor: eu venho aqui e não dá frutos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dado frutos aonde Deus te colocou? Você tem gerado frutos na situação que Deus te permitiu passar e viver? Nós estamos vivendo os últimos tempos na terra, igreja. E Deus hoje está trazendo uma palavra de reflexão para nós. Que tipo de figueira é você? Que tipo de figueira sou eu? Uma figueira estéril ou uma figueira frutífera? Muitos ainda vivem como essa figueira. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 e 9. Infelizmente, muitos homens e mulheres continuam vivendo a figueira estéril. A figueira estéril, ela tem um resultado terrível. Ela é cortada e lançada ao fogo. Esse corte significa Deus vomitou a figueira. Este fogo significa o lago do fogo do inferno eterno. E a figueira significa a Israel de Deus. Aquele homem, aquela mulher que Deus gerou do próprio ventre e colocou no ventre de nossas mães. E nós estamos hoje respirando o ar do oxigênio. E nós estamos gerando o quê, meu irmão? Que frutos nós estamos dando? E muitos, infelizmente, estão como figueiras estéreis. Uma figueira estéril, ela é reconhecida por não dar frutos. Por não dar frutos. O plantador, o proprietário, vai ali dia após dia e não encontra um fruto nela. Ela continua seca naquele lugar. Assim são muitas pessoas que pedem para Deus plantar naquele lugar. Existem pessoas que falam: Deus, me plante naquele lugar, porque ali eu quero casar, ali eu quero ter filhos, ali eu quero abrir empresa, ali eu quero ter um bom emprego, ali aqui, naquele lugar eu quero abrir um ministério, uma igreja, naquele lugar eu quero prosperar. Aí Deus permite aquela pessoa nascer e Deus planta aquela pessoa naquele lugar e aquela pessoa representa uma figueira. E passa anos e anos e anos e aquele homem, aquela mulher não gera frutos. Chega uma hora que até a misericórdia de Deus tem a resposta final, o corte da figueira. Não queira ser cortado do livro da vida, irmão. Esse corte nessa figueira significa que será cortado do livro da vida. Será vomitado pelo próprio Deus. Esta palavra é uma palavra que traz para nós não medo, mas responsabilidade. Aumento de responsabilidade e temor ao Deus de Israel. Você que está aí, eu que estou aqui. Que figueira nós somos? Estéril ou frutífera? Nós não conseguimos mentir para o Senhor. Essa figueira não tinha como esconder que ela não dava fruto nenhum. E o empregado disse: Senhor, deixa mais um tempo este ano,
Se não der fruto, o Senhor corta. Alguém intercedeu por aquela figueira. Alguém pediu ao Senhor para não cortar naquele momento. Representa Jesus Cristo. Jesus Cristo tem pedido a Deus por mim e por você. Jesus Cristo tem sido o nosso intercessor, como este que disse ao Senhor, não corte ela agora. Jesus Cristo todos os dias tem pedido a Deus por minha vida e por sua vida. Mas chega uma hora que o próprio Deus vai falar a Jesus, corta e lança no fogo. Meu irmão e minha irmã, vamos participar da nossa ceia hoje. Que essa seja a última ceia das figueiras estéreis. Que as figueiras estéreis venham a refletir hoje e se transformar em figueiras que dê frutos. Figueiras que produz bons frutos. A figueira estéril, ela fica parada. A figueira estéril, ela fica murmurando. A figueira estéril, ela não move nada na vida para Deus operar os milagres. A figueira estéril fica brigando com Deus. A figueira estéril fica fofocando nas esquinas, nos cafezinhos de final de tarde. A figueira estéril fica no telefone falando da vida das outras pessoas. A figueira estéril fica olhando o que o outro tem, o que o outro vai ganhar, como o outro vive. A figueira estéril fica querendo tomar o lugar da outra pessoa e nunca se transformar naquela figueira para ser uma figueira frutífica. A figueira estéril, ela não aceita guerrear, não aceita jejuar, não aceita ler a Bíblia. A figueira estéril não lê mais a palavra. E a figueira estéril, quando lê a palavra, ela não medita na palavra. Ela faz apenas uma leitura labial ou visual, mas não medita. A figueira estéril não tem a palavra em Salmos 119 escondida no coração para não pecar contra Deus. A figueira estéril não tem temor a Deus. A figueira estéril não se preocupa se é pecado ou não é pecado. A figueira estéril está mais para o mundo do que para o céu. A figueira estéril não aceita ser exortada, corrigida e arguída pelo Deus de Israel, pela palavra de Deus e pelos pregadores e profetas que Deus traz na terra. A figueira estéril, ela fica ali acreditando que vai dar um fruto e não vai dar. Só vai dar galhos mortos, galhos secos. E no versículo 8, olha o que o Senhor fala no versículo 8 e no versículo 9. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, dá mais um tempo a ela. No versículo 9, senão o Senhor vem e corta ela. Deus tem lhe dado tempo, meu irmão. Deus tem lhe dado tempo. Deus tem te enviado a palavra de Deus. Você não está sem ouvir a palavra de Deus. Em lugares que você anda, você tem ouvido a palavra de Deus. Dentro de ônibus existem missionários. Dentro de metrôs, trens, navios, ferribotes, aviões, tem missionários. Nas esquinas, tem missionários. Nas redes sociais, tem missionários. Nas ruas, tem missionários. Nas igrejas, tem missionários. Na fila da padaria, da farmácia, tem missionários. Nos hospitais, tem missionários. Nos presídios, nas delegacias, nos centros de recuperações, nos manicômios, tem missionário. Sempre tem alguém levando a palavra de Deus. E a figueira estéril, ela não quer, ela não aceita a palavra de Deus. A figueira estéril, ela não prega o evangelho. A figueira estéril não convida ninguém a ir à igreja. A figueira estéril quer saber que hora o culto acaba para poder ir para a boate, o barzinho, o restaurante.
o cinema. A figueira estéril, ela fica secando, murchando, assistindo novelas de prostituições. A figueira estéril, ela fica assistindo filmes pornográficos. A figueira estéril fica mais preocupada com a política do que com a espiritualidade. A figueira estéril fica pedindo para matar as pessoas, perseguir as pessoas, ao invés de estar orando e dando bons frutos. A figueira estéril não tem paciência. A figueira estéril faz bico por qualquer coisa, zanga por qualquer coisa, briga por qualquer coisa. A figueira estéril manda o marido ou manda a esposa ir dormir no outro quarto, dormir na sala, dormir no chão. A figueira estéril não exorta o filho e a filha que está em pecado. A figueira estéril senta na mesa com os escarnecedores porque não tem fruto para dar. A figueira estéril aceita que o filho chegue de madrugada com a namorada em casa, bota no quarto e faz sexo. A figueira estéril vê que a filha saiu para a rua seminua. A figueira estéril não tem frutos para passar. A figueira estéril, ela não tem princípios e valores éticos e morais. A figueira estéril não tem caráter. E se não tem caráter, é mau caráter. A figueira estéril, ela consegue comprar lindos carros, lindas casas, lindos aviões, lindos jet skis, lindas mansões. Mas a figueira estéril, ela consegue isso tudo com podridão. E tudo que a figueira estéril conquista é através de corrupções. O carro fede carniça, porque o pecado é carniça. A casa linda que foi comprada por corrupção não são frutos. Carros, bem materiais, adquiridos por recursos de corrupções, não são frutos. É figueira estéril. E aí, quando a justiça, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os tribunais dos juízes e desembargadores ou promotores, sente o cheiro que aquele carro, que aquela casa no condomínio de luxo, que aquele iate, aquele jatinho, jet ski, tem cheiro de corrupção, já mande buscar a figueira estéril. Porque a figueira estéril, ela guarda dinheiro dentro das paredes que não estão declaradas no imposto de renda do seu país. A figueira estéril, ela não gera frutos. Ela gera mau cheiro, podridão na árvore. E quando o Senhor voltar, apoie esse recado de hoje para quem está sendo alcançado. E se não mudar de figueira estéril para figueira frutífica, é capaz de Deus mandar cortar você. E se Deus mandar Jesus cortar você, você vai para o lago do inferno eternamente. A figueira estéril não usa as vestes de Cristo. As vestes da figueira estéril é a veste de Sodoma e Gomorra. É o pecado. A figueira estéril são galhos de pecado, tronco de pecado, raízes de pecado, e não dá frutos. Ela fica parada naquele lugar com mau cheiro, seca. Aí eu pergunto a você, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, é uma figueira estéril? É uma figueira que não dá frutos? Relacionamentos com figueira estéril é porque houve um adultério. A figueira estéril, ela não gera frutos. Ela é um problema naquele campo. Por que ela é um problema naquele campo? Que nos versículos aqui diz que ela está ocupando o lugar de outra figueira. É por isso que Deus manda cortar a figueira estéril, para replantar naquele lugar uma mulher
um homem de compromisso com Deus, um pastor de compromisso com Deus naquele ministério. O pastor que está no altar, nos congressos, nas lives, nas igrejas, nas ruas, como figueira estéril, e ele não muda para uma figueira frutífica, Deus manda Jesus ir lá e cortar ele daquele altar e lançar no fundo do lago do fogo de Satanás. Mas a igreja não fecha, ele planta outro pastor ali dentro. A igreja é do Senhor, não é do pastor. Esses pastores que se titulam mais presidentes do que pastores, são pastores de figueira estéril. Você pode até falar que você é o presidente do ministério, mas sabendo que Deus é o presidente maior. Você é pastor. Você não foi ungido para ficar aqui na igreja. Sou o presidente. Você é pastor para ser chamado para interceder. E quando alguém for na sua casa, ele não vai bater na tua casa. É o presidente que vai orar? Não, é o pastor. Esses pregadores, esses pastores que ficam se titulando presidentes, são figueiras estéreis. Pastor que é pastor, ele se apresenta como pastor, como servo do Deus de Israel. Porque ele é uma figueira frutífica. Ele gera amor, ele gera sabedoria, gera paciência. E a figueira estéril, ela está aí, ocupando o lugar de outra pessoa. A figueira estéril está dentro de um condomínio muito bonito. Dentro de condomínio bonitos tem figueiras frutíferas. Mas ai da figueira estéril que compra casas, apartamentos e está ocupando a casa de uma figueira frutífera. Ai daqueles que estão indo nas concessionárias, as figueiras estéreis, andando nos seus carrões, e aquele carrão é para figueira frutífera. Aí é onde é que Deus fala, eu tiro do ímpio e dou a quem? O justo. Deus corta a figueira estéril e bota o justo no lugar da figueira estéril. Planta no mesmo lugar, aonde aquela não dava fruto. Aí ele planta a figueira frutífera. E quem é essa figueira? É o justo. É o servo de Deus, é a serva de Deus. Por isso que você que está olhando para o que o ímpio tem, não se preocupe com o ímpio não. Ore para o ímpio se converter. Porque se o ímpio não se converter, a machadada vai descer no pé do tronco dele ou dela. E Deus vai botar você na casa dela, na casa dele, no carro dele, no ministério dele, na terra dele, para você dar bons frutos ali, aonde ele não dava. Porque Deus, ele fala, eu corto, que está ocupando o lugar de outra pessoa. E eu lhe faço uma pergunta agora. Você é uma figueira estéril ou uma figueira frutífera? A figueira estéril não aceita andar com quem gera frutos. A figueira estéril, ela quer andar com estéril. Estéril, estéril. Bêbado, bêbado. Maconheiro, maconheiro. Cachaceiro, cachaceiro. Adulto, adulto. Homossexual, homossexual. Idólatra, idólatra. Porque se a figueira estéril for andar com a figueira que dá frutos, a figueira que dá fruto vai falar, você não pode ser dada vinho, você não pode falar palavrão, você não pode mentir, você não pode botar o biquíni e fio dental, a mulher não pode mostrar o colo dos seios aparecendo tudo. Aí a figueira estéril que anda nu na rua, na prostituição, não quer andar com a figueira que gera fruto, porque incomoda a figueira seca, a figueira estéril. A figueira estéril, ela não aceita cultos de correções, de exortações. A figueira estéril só quer a graça, só quer cantar, mas não gera nada, não saia do lugar. A figueira estéril vive a religiosidade, vive o fanatismo, o sincretismo, a predestinação. A figueira estéril acredita na predestinação, no sincretismo. Tem que ter símbolo, tem que ter imagem para acreditar. Tem que ser algo palpável, tocável. A figueira estéril,
não aceita Eclesiastes 3:1, que tem tempo para todas as coisas. Mas o tempo que a figueira estéril tem que entender é que ela tem que dar frutos. Ela tem que dar frutos dentro da cova dos leões. Lançaram a figueira dentro da cova dos leões. E o nome daquela figueira era Daniel. E Daniel mostrou a todos que ele não era estéril, que ele tinha fruto, ele era fértil. Leão só jejua na cova dos leões para figueira frutífera. Lá fora estavam as figueiras estéreis. Quando jogaram, os leões sentem cheiro de figueira estéril. Leão gosta de comer figueira estéril. Leão não ia comer uma figueira que dá fruto, não. Porque o leão não encostou na figueira chamada Daniel, porque Daniel tinha frutos de Deus, obediência, santificação. Na cova dos leões, a figueira era Daniel, frutífero. Na fornalha, 3 figueiras, Sadraque, Mesaque e Abednego, figueiras frutíferas. O fogo não queima figueiras frutíferas. Não queima. Não queima. Porque o fogo não resiste ao poder da figueira que dá frutos. Porque a figueira que dá frutos é maior do que o fogo. Ele é o próprio fogo acima do próprio fogo. Ele é Deus. A figueira frutífera, ela é perseguida, humilhada, mas ela não age como a figueira seca. A figueira seca, na primeira perseguição, ou na 100ª perseguição, ou milésima, persegue o outro, persegue o perseguidor, faz a vingança com as próprias mãos. A figueira estéril, ela não dá frutos, ela é uma figueira com galhos de racismo. A figueira estéril, ela tem galhos secos e cada galho tem um nome. Um dos galhos da figueira estéril é racismo, apologia ao vinho, apologia ao homossexualismo, apologia à pedofilia, apologia à idolatria, apologia à corrupção, apologia às drogas, à maconha, à cocaína. Esses são os galhos da figueira estéril. Ela não gera um fruto, ela é estéril. A figueira estéril, ela tem os galhos de maconheiro, cocaineiro, traficante, adúltero, prostituto, mentiroso. Um dos galhos da figueira estéril chama-se o galho do politicamente correto. Todo galho do politicamente correto não dá fruto, não. Não dá fruto bom, não. É um galho seco. A figueira estéril, ela quer casar. Quer ter uma família. Mas ela não consegue ser fiel, porque a figueira estéril não tem fruto de fidelidade. Ela é estéril. Ela não acredita em santidade. E como não acredita em santidade, ela não dá fruto de santidade. A figueira estéril, ela não acredita em inferno. Para ela não tem inferno. Para ela todo mundo morre no pecado, vai para o céu. Porque ela não dá frutos. E por não dar frutos, ela não acredita na justiça de Deus. E aí ela fica ali 1, 2, 3 anos, como essa figueira em Lucas, capítulo 13. Só que a figueira estéril, ela pensa que ela faz o Senhor de abestalhado, de bobo. Ela não entende que o Senhor visita a terra. Ela pensa que o Senhor está sentado no trono, jogando baralho, tomando caldo de cana lá em cima com Jesus. Não. O Senhor está olhando para todos os campos onde tem uma figueira. E aí tem um dia da visitação do Senhor. E esse foi o dia da visitação do Senhor naquele campo. E hoje é o dia dessa visitação do Senhor no seu campo e no meu campo. E este campo chama-se a nossa casa, a nossa vida, o templo do Espírito Santo, a nossa família, o trabalho,
a empresa, o ministério, aonde estivermos agora. E ele disse, corta, sempre tenha misericórdia. E o vimicultor, que é o trabalhador, ó Senhor, ele contou o vinho inteiro. Não corta não, espera mais esse ano. Jesus te deu mais um tempo. Deus está te dando mais um tempo. Tua mãe pode estar orando por tu, filho, viu? Tua mãe pode estar orando por tu, filha. Teu pai, os teus avós. Tem alguém orando por tua vida, homem, mulher. Tem intercessor clamando por marido, esposa, sogro, sogra, genro, nora, filho, filha, vovó, patrão, empregado, pastores, ovelhas. Tem alguém orando por tua vida, viu? Tem um vinicultor aí pedindo, Deus, não mata essa pessoa agora não. Deus, não corta ela do livro da vida agora não. Quantas pessoas estão sendo tiradas? Quantas figueiras secas estão sendo tiradas de ferragens de carros, de acidentes de carros que é para morrer, e Deus ainda tira vivo para dar frutos lá na frente. Quantas figueiras secas estão nas UTIs para morrer, e vem um intercessor e diz, Deus, não mata agora não, dá uma chance esse ano ainda. Aí Deus dá mais uma chance. E aí? Você vai brincar de ser figueira frutífera? Porque você sabe quem é você. Você sabe quem é você. Se tem alguém aqui que sabe quem, é cada um de nós. E Deus acima de nós. Vamos refletir que hoje é nossa ceia. Que as figueiras estéreis venham a deixar de ser estéril hoje. A figueira estéril toma a ceia de qualquer jeito. Adulterando, pecando, matando, roubando, mentindo, se prostituindo, bebendo vinho, dormindo longe do marido e da esposa, porque está irado, está brigado, e participa da ceia. Normalmente não tem temor nenhum. A Bíblia diz que para a figueira tomar ceia, a figueira tem que se refletir, se autoexaminar. E naquele momento da ceia, pedir perdão a Deus. E pedir perdão àquela pessoa que foi ofendida. E aí participar da ceia. Se você é a figueira seca, se você é a figueira estéril, pede perdão agora a Deus. Se arrependa dos teus pecados agora. Renove a sua aliança com Cristo agora. Já no meio do culto. Para no final você poder participar da ceia. Não como figueira seca, como figueira frutífera. Porque a ceia é para as figueiras que dão frutos e querem dar frutos. Quantos pregadores, quantos pastores, apóstolos, bispos, missionários, evangelistas estão como figueiras secas nos altares? E Deus tem dado recado a esses homens: não roube os dízimos, não roube as ofertas. Não venda nada na casa de oração, porque a igreja, não faça da igreja um comércio. Não peça envelopes com valores estipulados, marcados com valores. Peça apenas o dízimo, que é 10%, e peça as ofertas, mas não estipule valores. Não cobre para orar, não cobre para pregar, não cobre para adorar. Mas as figueiras estéreis não resistem não. São estéreis mesmo, não tem temor a Deus. Cobra e cobra caro. E por mais barato que seja, ainda é caro, porque o pecado, o preço é caro. É a morte. A figueira estéril se veste de crente. Bota sapato de crente. Domingo na igreja. Levanta a mão como crente. Lê a Bíblia como crente. Mas crente que está convertido, não está. Está estéril. E figueira estéril tem o dia da visitação do Senhor. E ele vem com a espada na mão. E passa no tronco e tira da terra. E planta outra ali.
Você que está ouvindo essa mensagem, e você é uma figueira estéril, e está ocupando o espaço de outra pessoa, está no altar e está em pecado, e a figueira frutífera está pagando o preço lá no banquinho, e você não chama aquela pessoa para assumir o seu lugar, e você ir para o banco se tratar. Você, figueira estéril, está no altar como pastor, pregando a palavra, e tem uma outra figueira estéril escondido numa rua afastada, que é a figueira estéril da sua amante, que gera filhos de figueira estéril, fruto de adultério. Seu pastor, figueira estéril, seu apóstolo, missionário, evangelista, diácono, obreiro, tu vigia a sua figueira estéril. Dê lugar à figueira frutífera e vai para o banco se converter, porque antes que Deus suba no altar, e no altar ele te corta no altar, na frente de toda a igreja, de toda a congregação, e te bota no fogo, onde a palavra diz fogo, aí é inferno. Meu irmão, nem todo mundo quer ouvir essa palavra. Se você puder compartilhar, Deus vai ficar muito feliz contigo, porque você vai ajudar a muitas pessoas. A figueira estéril é desonesta. Só quer ganhar na desonestidade. A figueira estéril é corrupto. Tudo que tem é fruto de corrupção. A figueira estéril se sente um santarrão. É melhor do que todo mundo, mas não dá fruto nenhum. E a figueira estéril tem como definição de frutos carros, apartamentos de cobertura, mansões, iates, jet skis, lanchas, relógios de ouro, viagens internacionais, hotéis de 10 estrelas. Esses são os frutos que eles pensam que é para dar. Isso não são frutos. Tudo isso são as demais coisas que Deus acrescenta para as figueiras frutíferas. Só que as figueiras estéreis, elas pensam que estão dando fruto com essas coisas de corrupções, anéis de ouro, relógios de ouro, de prata, de bronze, diamante, telas caríssimas nas paredes de suas casas, de seus apartamentos. Aí quando a Polícia Federal chega, os homens de preto chegam, as mulheres de preto chegam, a figueira estéril treme todinha. Aí só cai os falsos frutos, cai tela da parede, cai carro da garagem, tudo para ser confiscado e vendido por corrupção, por fruto de corrupção. A figueira estéril, quando vê um carro de uma polícia federal, um juiz, um oficial de justiça passar na porta, ela só exala um cheiro, o medo de ser preso. A figueira frutífera não. Polícia Federal pode bater aqui na porta, para ele é engano, ou para tomar um cafezinho, ou usar o banheiro, ou para parabenizá-lo pela sua honestidade. Que figueira você é? Que figueira você é? Que figueira é o pastor Castilho aqui? A figueira estéril, ela vive de patentes, de aparência, mas não tem fruto nenhum. A figueira estéril, em meio à quarentena da praga em que a terra está passando, a figueira estéril não dá fruto nada. E nem quando acabar o vírus, ela não dá frutos. Ela continua a mesma porcaria, o mesmo lixo que ela é, uma figueira estéril, pronta a ser cortada e ir para o inferno. Então eu estou aqui por infinita graça e misericórdia, para te avisar que o Senhor visitou tua casa hoje e a minha casa. E o Senhor sabe se eu sou figueira estéril ou frutífera. E você, Ele sabe quem é você. E a figueira estéril que estiver ouvindo essa palavra, ao vivo agora ou daqui a pouco gravado, se não se converter, a espadada vai cortar o tronco. E se Deus chegar a cortar, é porque saiu do livro da vida. E se sair do livro da vida, já foi. É fogo. Está na palavra. Corta e lança no fogo. Saul morreu como figueira estéril. Parou de dar fruto. Enquanto Saul estava dando fruto, estava tudo bem.
Mas quando Saul descobriu que ele podia tomar aqueles objetos, aquele ouro, aquela prata, ele se transformou em uma figueira estéril, acabou os frutos. Aí Deus falou com a figueira frutífera, Samuel, figueira frutífera. O profeta, quando é figueira frutífera, ele dá recados duríssimos para gerar frutos. Ou então e cortar. Dizer que Deus que vai cortar. E Samuel disse: Saul, não era para você trazer nada, os despojos daquele povo. Hoje ainda Deus se afasta de ti. E quando Deus se afasta da figueira, ela não dá frutos. Aí ela faz o quê? Provoca a própria morte. O suicídio. Foi o que Saul fez. Suicídio são para figueiras sem frutos. Pastor, o senhor não sabe como aquela pessoa morreu, que foi o suicídio? Eu sei porque ela cometeu suicídio. E não venha falar que é depressão. Não venha falar para mim que é tristeza profunda ou decepção. Não. A Bíblia diz que só Deus pode dar vida e tirar a vida. Só Deus. Aí ela procura a coisa mais rápida, a morte. Sabe por quê? Ela não tem fruto de paciência. Ela não tem fruto de resiliência. Ela não tem fruto de temor a Deus. E quando a figueira não é frutífera, ela é estéril. E se ela é estéril, ela não tem temor ao Senhor. E por não ter temor ao Senhor, ela fica naquele lugar sem gerar nada de bom. A vida da figueira estéril é perturbar, provocar, perseguir quem está ao lado. Inveja, ódio, só fica ali secando a vida dos outros, querendo secar. Porque ela é seca, e ela quer secar as figueiras frutíferas, mas não consegue. Se tem figueira estéril do teu lado, te chamando para ir para as boates, para os reggae da vida, vinho, adultério, divórcio, drogas, lesbianismo, prostituições, se prostrar a falsos deuses, e você é figueira frutífera, você só vai se você não tiver fruto. Se você tem fruto, o fruto do temor que vai dizer: eu tenho temor. A figueira frutífera tem temor. Um dos frutos é temor. Temor significa não medo. Temor é agradar ao Senhor. Temor é gerar frutos, mesmo nos desertos. Mesmo no deserto. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando subiu naquele monte, ele subiu uma figueira frutífera. Uma figueira frutífera é capaz de ver a caneta de Deus se transformar em fogo e escrever os recados de Deus. E ali foram os mandamentos. Figueira frutífera vê mar abrir. Figueira seca não, quer perseguir a Israel de Deus. Quem é a figueira aqui? É a Israel de Deus. Quem é o Senhor aqui? É Deus. E quem é o vinicultor? É Jesus. Pedindo ao Senhor: não mata esse homem agora não, Deus. Não mata essa mulher agora não, Deus. Deixa este ano ainda. Ó, como fala a palavra. Deixa este ano até que eu escave e esteque. Eu vim aqui para escavar do teu lado. Eu vim para cavar do teu lado hoje. Para abrir uma leira do teu lado. Abrir um sulco do teu lado. E jogar a palavra de Deus, que é adubo, para nos adubar. Eu vim aqui para te adubar com a palavra de Deus. Que nós damos o que nós temos. E figueira frutífera traz adubo, a palavra. Traz água para regar. Eu vim colocar sobre você, figueira estéril, que fica aí tirando onda nas igrejas,
nas redes sociais, nas ruas, dizendo que tem fruto de cristão. Você não tem, não. Você é uma vergonha. Porque você está sendo encontrado em escândalo. Quem é encontrado em escândalo? Quem é encontrado adulterando? Quem é encontrado bebendo vinho? Quem é encontrado falando palavrões, palavras torpes? Quem é encontrado fazendo sexo antes do casamento? Quem é encontrado se prostrando a falsos deuses? Quem é encontrado nas praias com roupas seminuas, com os biquínis indecentes fio-dentais? Quem é encontrado nos carnavais, atrás do trio elétrico, são figueiras estéreis. Estéreis. Quem diz é a palavra, não tem fruto do amor, do temor. Pode dizer que ama, sem temor não consegue amar. Sem temor é apaixonado. Porque na primeira correção mostra que não aceita, aí vinga, humilha, porque não tem amor. Uma pessoa, quando aceita ser corrigido, exortado e arguído pelo Deus de Israel, é porque é uma figueira que tem frutos do temor ao Senhor. Não seja uma figueira estéril, mas sim fértil. Senão Deus vai te cortar. E se Deus mandar te cortar, você sai do livro da vida. Uma das pregações da figueira estéril. A figueira estéril fica no mesmo lugar, pregando a mesma coisa. Tudo isso é normal. Você pode fazer tudo. Não tem problema. Você aceitou Jesus, você se batizou, você é dizimista, você é ofertante. Você está salvo. É a conversa da figueira estéril. Uma vez salvo, salvo eternamente. Mesmo sendo encontrado no pecado. Não. Se foi encontrado que é no pecado e morreu, é figueira estéril, vai para o inferno. Está falando é a palavra cortada e lançada no fogo. Não sou eu, não. Eu estou lendo. Não brigue comigo, não. A figueira estéril, ela precisa aprender hoje que o Senhor visitou o campo hoje dela e está dando um recado a ela. A figueira estéril, ela não tem frutos de paciência. Aí se preocupa com o amanhã, como vai ser. É a figueira estéril. Um dos galhos são preocupações, desespero. A figueira estéril não quer mais ir à igreja, não. A figueira estéril está torcendo para as igrejas não abrirem. A figueira estéril só chega atrasada em culto, quer sair do culto antes que acabe. A figueira estéril julga o sermão que o pastor está pregando. Que se ela não fosse estéril, ela ia orar para saber qual o motivo daquele pastor estar pregando essa palavra. A figueira estéril gosta de igrejas com paredes pretas, globos, jogos de luzes. Que a figueira estéril, ela está com a mente da esterilidade da boate. E aí alguns pastores estéreis, com estratégias estéreis, com doutrinas estéreis, com liturgias estéreis, implantou em algumas igrejas as boates com nome de igreja. Aí aquele jovem, aquela pessoa mais velha, ali é a minha extensão da minha esterilidade. Ali eu vou remexer, vou rebolar um louvor como eu estou na boate. Ali eu vou dançar em cima da garrafinha sem ter a garrafa, como se estivesse aqui na boate. Aí vão para essas igrejas que são igrejas estéreis. Enche de esterilidade. É esterilidade saindo pelas paredes. Bota a cadeira até do lado de fora. Mas se trouxer a palavra de correção dentro dessas igrejas, não fica uma figueira. Eles não aguentam a correção. Eles não aguentam. A figueira estéril não aguenta ouvir isso que eu vou falar agora. Que tatuagem é abominação para Deus. Quem fez a tatuagem pede perdão a Deus. Não precisa arrancar o braço, cortar não, é falar, não faço mais. Não me pertence porque agora eu sou uma figueira de frutos, de bons frutos.
Uma figueira estéril não suporta o que eu vou falar agora, que a Bíblia diz que sexo é privilégio dos casados. Aí a figueira estéril forja um casamento, transforma o casamento em amancebamento, fornicação, a esterilidade deles. Casamento se transformou em fornicação. O casamento da igreja estéril é amancebar, é fornicar. Não aguenta. Se essa palavra está chegando a alguma figueira estéril, eu não estou te agredindo. Eu não estou te julgando, nem te humilhando. Eu estou botando adubo em você, para você se transformar numa figueira frutífera. E aí, quem somos nós? Nós somos estéreis ou frutíferas? Vamos participar da nossa ceia agora? Aqui estão os meus elementos. E se você é uma figueira estéril, pede perdão a Deus agora. Um dia eu fui uma figueira estéril. Mas o Senhor me visitou naquele dia, há quase 30 anos atrás. E disse ao vinicultor: diga a essa figueira chamada Castilho, eu vou voltar para ver como ela vai ficar a partir de hoje. Daquela visitação em minha vida, quase 30 anos atrás, alguém cavou ao meu lado e me adubou com a palavra de Deus. Passou um tempo, o Senhor voltou e olhou para mim e disse: você agora é uma figueira que está dando frutos. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque a figueira que dá com frutos, mesmo nos sentindo dores, mesmo em meio a guerras, ela gera o fruto de Deus. Vamos cear? Pai amado, Pai querido, eu consagro esse pão ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Peço misericórdia. Um dia eu fui uma figueira estéril, e o Senhor me transformou em uma figueira de frutos. E eu preciso gerar mais frutos de excelência. Me ensina a gerar e me aduba hoje, meu Pai. Me aduba mais e mais com Tua palavra. Pai, transforme minha esposa, os meus filhos, ainda mais em figueiras frutíferas. Minha mãe, minha sogra, o rebanho que eu pastoreio nos Estados Unidos e as famílias que são alcançadas no momento da palavra e nesses cultos nas internets, Pai. Faça nós gerarmos fruto, Pai. Se essa palavra alcançou alguma figueira estéril, Pai, não corte ela agora, Senhor. Não corte ela agora, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, como o vinicultor. Não corte ela, Senhor. Deixa, Pai, eu cavar do lado dela neste culto e adubá-la com essa palavra. E depois, Pai, o Senhor passa de novo na casa desta pessoa e veja como ela está. Se ela gerar frutos, dá uma chance a ela, Pai. Mas não corte ninguém hoje, Pai, do livro da vida. Dá uma chance a todos, Pai. Porque um dia o Senhor não me cortou, o Senhor me deu a chance. Mas tudo, meu Pai, está nas nossas mãos agora. É nós aceitarmos a dar frutos de santidade. Comemos o pão, o corpo de Cristo. Senhor, meu Pai, aqui representa o Teu sangue. A figueira estéril, ela pode tomar ceia, mas se ela não aceitar os Teus mandamentos e cumpri-los, ela continuará estéril, mesmo tomando o Teu sangue e comendo do Teu corpo. Mas hoje, meu Pai, as figueiras estéreis serão mudadas com o Teu sangue, com o Teu corpo, mas com Tua palavra. E elas irão dar bons frutos, porque serão figueiras frutíferas. Pai, aonde tiver uma figueira estéril agora, se ela está na prostituição,
no homossexualismo, nas drogas, no vinho, no adultério com seus amantes, no pecado, na nudez, na corrupção, na pedofilia, na luxúria, no racismo. Visita essas figueiras, Senhor, e transforme elas em figueiras frutíferas, meu Pai. Bebemos do sangue de Cristo. Amém. Judas Iscariote. Judas Iscariote, se ele parasse para pensar, ele não se transformaria em uma figueira estéril. Judas estava estéril. Quando se está estéril, a primeira coisa que faz, trai, por qualquer coisa, até moedas. Se Judas Iscariote não aceitasse ser uma figueira estéril, ele morreria como um cristão. Meu irmão e minha irmã, eu trago essa palavra com muito temor, muito amor a todas as pessoas. Um dia eu fui estéril e hoje eu dou frutos pela misericórdia de Deus. Eu quero dar uma palavra de conclusão à igreja na terra. Maranata, Maranata está voltando. Jesus vai visitar os campos, e onde foi encontrado uma figueira estéril será cortada do livro da vida. Lá em Apocalipse vai ser o momento diante do Senhor. Aquele momento é diante do trono branco. É quando Jesus ele vai falar: não vos conheço, figueiras estéreis. Em meu nome vocês falaram, em meu nome vocês fizeram, mas morrerão no fogo do pecado. Antes que esse dia aconteça, vamos valorizar o lugar que Deus nos colocou e ocupar esse lugar com frutos. Porque se nós não dermos frutos, o Senhor tira nós e coloca outro. Então eu vos abençoo, que neste momento todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, seremos e somos figueiras de frutos de excelência. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, propague o Evangelho de Deus. Se você é frutífero, você vai falar de Cristo, mas vai viver o que você fala. Fica na paz.